No ar, Salete. Boa noite, bem-vindos a mais um Serra Negra na Roda, transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania, Dalmo de Abreu Dalari. O tema de hoje é a evolução da pandemia. A situação do sistema de saúde, segundo os epidemiologistas, é caótica e está colapsando em todo o país. 24 estados e o Distrito Federal estão com mais de 80% de UTI ocupados. Mais de 2.300 pacientes esperam um leito de UTI no país. Hoje, faleceu o primeiro paciente em São Paulo por falta de UTI. O número de ocupação de UTIs no estado atingiu 90,6% e na Grande São Paulo, 90,9%. São Paulo tem 11.410 pacientes em de UTI, dos 26.941 internados. Cerca de 10% dos municípios do interior do estado já tinham alcançado 100% da capacidade de ocupação de suas UTIs. E Amparo e Serra Negra, a ocupação já se mantém acima do 100% nas últimas semanas. Para falar sobre a situação sanitária e dar mais esses números estatísticos, nós convidamos a doutora Daniela, obstetra e ginecologista do Hospital Santa Rosa de Lima, e que tem se dedicado a estudar a Covid-19. Para falar sobre a situação econômica do município, nós convidamos o empresário Ariel Cássio, que é dono do restaurante Alimento Arte e administra a São Benedito, uma das lojas mais tradicionais aqui do comércio de Serra Negra. Boa noite, Daniela. Boa noite, Ariel. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Salete. Boa noite, Boa Carlos, noite. Ariel. Agradeço o convite de vocês também. Nós que agradecemos. Eu vou começar pedindo para a Daniela traçar um perfil epidemiológico no país, na cidade, e traçar um cenário do atendimento aqui para os pacientes de Serra Negra. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez eu venho aqui numa rede social de ampla abrangência para falar sobre uma pandemia real causada por um vírus, o coronavírus, né? A doença chama-se Covid-19, porque foi descoberta em 2019, no final do ano. Hoje, nós temos no Brasil 11.693.838 casos. Desses, 10.326.375 foram recuperados da doença. Pacientes que desenvolveram formas leves, moderadas e graves e que se recuperaram. E temos mais de 285 mil mortes. Quando nós comparamos, que isso é importante, esse dado epidemiológico, muita gente fala, mas o câncer, o infarto, ele mata muito mais. Para vocês terem uma comparação em relação a doenças virais, porque nós não podemos colocar no mesmo patamar o infarto agudo do miocárdio, o câncer, que não é uma doença viral. Mas quando comparamos, por exemplo, com a influenza, que é o vírus da gripe, de 1980 até 2019, ela matou 15 mil pessoas. O HIV, o vírus da AIDS, de 1996 até 2019, ele matou 281 mil pessoas e 278. A tuberculose, que é uma doença que foi muito incisiva, né, nos anos 80, 90, de 1980 a 2019, matou 208 mil pessoas. E a Covid, em um ano, matou 285 mil pessoas no Brasil. No mundo, já são 2.682.660 mortes. Se você quiser ter noção desse número, que hoje nós batemos um recorde de média e de mortes diárias no nosso país, comecem a contar até 3 mil pausadamente. E vamos ver se vocês vão ter paciência de chegar até o fim. É o número de brasileiros que estão morrendo em decorrência dessa doença. Então, hoje nós temos recordes mundiais estatísticos, tá? Tudo isso são dados estatísticos, não são inventados, isso não é lenda, é história. E hoje nós temos recordes de mortes entre funcionários de saúde. No Brasil é onde mais morreram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens e trabalhadores de hospitais. O Brasil é o recordista de mortes em gestantes.
é o país que mais perdeu grávidas e bebês no mundo. Então, nós realmente somos campeões, infelizmente, em relação a esses itens que eu acabei de explanar para vocês. Então, estatisticamente, Salete, eu diria assim que existe hoje uma exaustão absoluta dos funcionários de saúde. Hoje, em Serra Negra, nós temos uma ocupação de 100% de leitos COVID. Temos paciente em estado grave, entubado, com necessidade de vaga em UTI, há 24 horas na tentativa dessa vaga e não temos sucesso, porque realmente a rede de abastecimento em vagas de UTI da região está colapsada, totalmente cheia. Uhum. E eu queria perguntar assim, para que você me falasse assim, por que está essa situação? Quer dizer, é o tratamento médico, são as novas variantes, o que causou esse colapso? Hoje nós falamos numa nova pandemia. Alguns cientistas, alguns infectologistas acreditam que não existe uma terceira onda de infecção, tá? Eles acreditam que seja um novo vírus. E provavelmente é isso que está acontecendo. Nós temos algumas variantes que foram descobertas, então nós temos a P1, que foi descoberta no Amazonas, ela foi encontrada em Manaus e ela é capaz de reinfectar com muita facilidade. E a transmissibilidade desse vírus chega a dobrar exponencialmente o poder de transmissão. Por isso que aumentou rapidamente o número de infectados, tá? Essa variante já foi detectada em 19 países. Então, o mundo se alarmou porque o foco primário, o epicentro dessa variante foi no Brasil. Então, óbvio, alguns países já fecharam, inclusive, a abertura de imigrantes brasileiros, né? Estão proibidos de entrar. Essa variante, ela já tem 3 mutações, né? Que é a N51Y, que é a mais contagiosa, que foi descoberta no Reino Unido e que traz uma grande preocupação, porque eles acham que as vacinas não vão conseguir dar uma cobertura, porque ela transforma aquela proteína da superfície do vírus. A E484K é a mais resistente, que está na África do Sul, com alto poder de transmissibilidade também. E nós temos a K417T e a K417N, que tem ainda um maior contágio. Isso significa o quê? Quanto maior a transmissão do vírus, maior o poder de mutação desse vírus. Como ele replica, quanto mais rápido essa replicação, maior a chance de ele ter um defeito ou uma variação genética e se fortalecer. Existindo esse fortalecimento, sem dúvida nenhuma, o poder de virulência dele, ou seja, de causar a doença, aumenta, o poder de transmissibilidade aumenta, e a depender das formas mutantes, se forem muito agressivas, aumenta a letalidade viral, o poder de causar doença e levar o indivíduo à morte. Qual que é o grande problema? Agora nós temos ainda uma agravante, que é uma variante que apareceu no Nordeste, que é chamada de VOI9, que, na verdade, é uma origem da linhagem já da P1 e P2, que está no Nordeste e que também está trazendo uma alteração dessa proteína de superfície do vírus. A preocupação grande é porque, e se a vacina não der cobertura para isso? Então, aí a empresa de produção de vacinas vai ter que criar uma nova vacina para contenção dessa doença. Então, hoje nós já falamos numa nova epidemia. Nós falamos de um novo vírus em decorrência do surgimento dessas variantes. De quem é a culpa? A culpa é do povo brasileiro. A culpa é daquele que insiste em fechar projetos de viagem porque o preço da passagem está barata. A culpa é daquele que acha e se engana em chamar os amigos para festejar a final do futebol. Por quê? Hoje esse vírus está comprometendo a população mais jovem, os contaminados, eles são assintomáticos e eles vão transmitir numa velocidade duplicada. Então, a sociedade vai ter uma chance de contaminação duplicada. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Por isso que o sistema de saúde vai colapsar, porque não dá tempo de suprir a demanda.
Hoje existe uma exaustão generalizada, não só por falta de leitos, por falta de medicações, por falta de instrumental e, principalmente, profissionais da saúde. Porque, realmente, a gente não tem mais condição física e nem emocional para abordar o paciente. Eu li, não querendo te cortar, mas eu li também que tem uma questão do tratamento, que mesmo nos hospitais, técnicas que davam certo, que iam bem, elas não já estão respondendo tão rapidamente. Até por isso, não sei se é isso, que os pacientes ficam também mais tempo nas UTIs, além de serem jovens, né? Parece que, por o fato de serem jovens, permanece mais tempo na UTI, ocupando mais as UTIs, não é isso? Então, Salete, o que acontece, eu vou aproveitar e falar o seguinte aqui. Existe a empresa da fake news que diz que existe um kit Covid, né? Que os pacientes tomam e eles se tratam. Isso não existe. Eu quero deixar aqui bem claro, inclusive no início eu fui até precursora do uso da ivermectina profilática. Hoje nós sabemos que não existe ação nem profilática, nem terapêutica da ivermectina, da cloroquina, da hidroxicloroquina, foram todas descartadas. O zinco, a vitamina C, os polivitamínicos, enfim, obviamente, eles vão melhorar a imunidade do paciente, e aquele paciente que tem um sistema imune mais fortalecido, ele tem uma propensão menor a adquirir uma doença mais grave. Mas o Covid não escolhe o hospedeiro. Aquele que tem na superfície celular o sistema de captação chave e fechadura, esse vai desenvolver a doença. Se ele tiver comorbidade, vai ser pior. Só que com essas variantes, nós estamos observando que os pacientes jovens e sem comorbidades, eles estão adoecendo. Obviamente, permanecem mais tempo nas UTIs, porque são mais jovens, mais fortes, digamos assim. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela só reconhece como droga eficaz no tratamento a dexametasona, que é de uso hospitalar venoso, que ela combate o processo inflamatório, porque é um anti-inflamatório hormonal. E o Remdesivir foi liberado pela Anvisa no Brasil, é um antiviral que é usado em pacientes que têm mais de 12 anos, mais de 45 quilos, com quadros pneumônicos, entendeu? Que não evoluíram ainda para a fase grave, na tentativa de bloquear esse avanço da doença. Porém, é uma medicação que custa um tratamento desse para um paciente R$17 mil. Então, não dá para ser feito. Então, hoje eu quero deixar bem claro que não existe tratamento para Covid. A única saída que é emergencial e necessária é o isolamento domiciliar, o lockdown em algumas cidades, estados, depende, isso tem que ser regionalizado. O fechamento completo. Não existe essa história de supermercado pode ir, academia pode ir, não pode ir em lugar nenhum, porque senão nós vamos estar entregues ao colapso sanitário no nosso país. Aí a economia nunca mais vai se restabelecer. E você quer fazer uma pergunta, Mota? Pode fazer. Não, eu queria agora entrar já tive uma boa explanação da doutora Daniela, né, sobre a questão sanitária, né, e o colapso, que já não é nem iminente, que já se vê, né, no país. Né, então, eu queria agora que o Ariel nos contasse o que está acontecendo aqui em Serra Negra na questão econômica, né, o que essa pandemia causou de prejuízo para a economia local. Ele que é um empresário que atua em dois ramos diferentes, né, de alimentação e de vestuário, né, ele pode dar um panorama, né, nos mostrar como é que está a situação aqui. Boa noite mais uma vez, Mota. Boa noite, Salete. Boa noite, Daniela. Muito bom estar aqui com vocês. E é caótico, é triste, é bem desanimador, porque pegando desde o início do começo da meada, né, já tivemos um ano muito ruim, de 2020. Eu estava até comentando com alguns amigos esses dias que, por exemplo, o mais difícil não é compreender a necessidade. Eu compreendo completamente a necessidade da gente ter que fechar para evitar com que isso prolifere, né, para evitar o contágio.
Só que o que a gente vê em muitos lugares, e aqui a gente só escuta, o financiamento, aquela ajuda que vem normalmente do governo para ajudar a gente a segurar o negócio. Aquele empréstimo não é aquele dinheiro simplesmente dado. Por exemplo, saiu no ano passado o Giro Pronamp. Eu dei entrada no banco, eu acho que eu comentei isso na live que eu participei ano passado. O gerente do banco avisou, olha, foi aprovada, só que o dinheiro nunca veio, tanto no restaurante quanto na loja também. E com muitas pessoas que eu conversei, ninguém teve acesso ao dinheiro. Algumas pessoas que tiveram acesso, elas teriam direito a um valor, a hora que chegou lá na frente, foi um valor, assim, ínfimo. Então, é muito triste você ver a necessidade de você tomar medidas, e o poder público, e longe de mim querer responsabilizar a prefeitura, porque eu acredito que isso esteja lá... Apesar que, não querendo te cortar, o prefeito, uma das coisas que um dos encontros que ele fez logo que assumiu aí, foi com os gerentes de banco, porque ele disse que ia tentar uma intermediação aí para liberar crédito. Isso. Sim, eu honestamente acho que as pessoas estão culpando a pessoa errada. Eu vejo aqui em Serra Negra, tem grupos de discussão e tudo mais, reclamando das medidas que a prefeitura está acatando. E eles estão certos em acatar. A gente precisa tentar controlar esse vírus. Quem, ao meu ver, está falhando muito é o governo federal, que não está fazendo chegar o auxílio nem para o funcionário e nem para o proprietário do negócio, né? Para que a gente consiga atravessar esse momento e lá na frente a gente tenha uma sobreviva, a gente consiga tentar retomar a movimentar a economia, né? Esse momento é muito delicado. Você pode passar de carro na Coronel, você vai ver inúmeros estabelecimentos fechando. Desde o ano passado, tem muitos estabelecimentos fechando, gente tentando aproveitar a baixa do aluguel, tentando abrir alguma coisa, já fechando de novo. Conversando com o pessoal dos hotéis, dos restaurantes, das lojas, é muito triste. Às vezes a pessoa tem ali o sonho da vida, indo por água abaixo, e veja bem, não estou reclamando de fechar, muito pelo contrário, confirmo que tem que fechar, mas falta aquela estrutura para que a gente feche e possa abrir isso daqui a pouco com segurança, com saúde, né? Eu vou só, não sei, eu vou perguntar para a Daniela assim, na sua avaliação, hoje o que tem de fechamento aqui na cidade, o que tem de restrição, é suficiente para segurar essa onda para que, porque como você diz, a gente estava conversando antes de começar aqui, você disse que tem uma projeção de chegar a 4.000 mortes em maio, é isso? Até o final de abril. Final de abril. Então, qual que é a sua avaliação aí com relação a as medidas de restrição? Olha, Salete, o que o Ariel falou, ele está totalmente certo, né, coberto de razão. Realmente, eu acho que é necessário que elas sejam muito mais rígidas. Eu não digo que o prefeito esteja errado em colocar fitas nos bancos. Gente, não pode sair na rua, não pode sentar em banco, não pode comer o açaí na calçada. Até porque eu não acho justo que algumas instituições fechem, alguns comerciantes tenham que fechar os seus negócios e outros fiquem abertos, motivando as aglomerações. Eu sou muito favorável, Salete, ao lockdown. Eu acho que o lockdown, ele não é uma coisa permanente, é uma coisa transitória, precisaríamos de, no mínimo, 15 dias, mas uma coisa totalmente monitorizada e vigiada. Não cumpriu, vai ter que ser multado, porque, infelizmente, o povo brasileiro só funciona dessa forma. Eu posso estar sendo radical? Posso, só que a realidade é essa, infelizmente. Eu acredito que se a gente ficar cozinhando em águas mornas, vai demorar demais para a gente resolver essa situação. Quando você tem um comportamento um pouquinho mais drástico, mais incisivo, você diminui números. E como o Ariel falou, é óbvio, é triste o cara ter um comércio 30, 40 anos e fechar as portas. E cadê o coitadinho que é o funcionário? Esse não tem renda, esse não tem imóveis, esse não tem nada, não tem o que comer. Só que esse está ficando dentro de casa, entendeu? Às vezes o cara tem 15 imóveis e está preocupado porque vendeu um. Isso é um egoísmo absurdo. A gente tem que ver naquele que depende de um salário mínimo. Então, a contenção, ela tem que ser mais rígida. O governo federal atrasou... Desculpa, não, é o que você falou dos trabalhadores, eu só ia lembrar que o governo federal atrasou
tempo na liberação do auxílio emergencial, para ser aprovado em dezembro, para começar... E até, eu acho vergonhosa a quantia, o valor desse auxílio emergencial, é vergonhoso, entendeu? Agora, o que eu não me conformo, por exemplo, eu sou muito favorável ao fechamento da cidade, barreiras de contenção de entrada de turistas, em todas as entradas, a de Águas de Lindóia, a de Itapira, Monte Alegre e Amparo, não entra. Os motoqueiros, eles não devem entrar na nossa cidade, até porque não vai aumentar a economia do nosso município e eles são vetores de transmissão. Então, não adianta agora a gente querer agradar ninguém, gente. Nós temos que pensar que as mortes vão pipocar, uma maneira bem vulgar para eu falar para quem quer entender. Agora, quem não quer entender, realmente não vai adiantar. Não adianta também, assim, regulamentações incisivas para diminuir as aglomerações e aquele que é regado por assim, porque os negacionistas são os grandes problemas da nossa sociedade. Eles acreditam que não existe o vírus, que não existe a doença. Então, o que adianta fechar um comércio e o cara está em casa, tomando cerveja com um monte de gente, fazendo churrasco? Os condomínios fechados, lotados de turista, pedindo carvão nos supermercados para fazer churrasco. Eu sou a favor de que se realmente seja mais incisivo na política municipal, eu acho que o prefeito tem que ter o apoio, sim, dos cidadãos, porque ele está pensando, obviamente, ele sabe o que nós estamos passando no hospital, ele sabe da falta de leito, não só ele, todos os prefeitos. Eu acho que só faltou o presidente da República enxergar, quem sabe agora, né, com o Olímpio morrendo, ele começa a ter um pouquinho mais de sensibilidade, mas ele negou a doença o tempo todo. Então, Salete, só para concluir, a gente está em desvantagem. Eu vou te dar aqui quais são os problemas que nós enfrentamos hoje. Primeiro, vacinação. A gente tem um plano de imunização muito lento e o vírus está replicando. A previsão é que até o fim do ano consiga se imunizar. E olhe lá. Por quê? Nós chegamos tarde. Quando o Mandetta estava no Ministério da Saúde, já tinha que estar negociando vacina. Isso não foi feito. Segundo, é o negacionismo. Meu povo, vocês que estão assistindo essa live, pelo amor de Deus, eu estou falando como médica que está vendo gente morrer. Eu estou falando como médica que eu estou lá dentro, podendo me infectar, e mesmo vacinada, eu estou morrendo de medo de morrer e deixar meus filhos sem mãe. Vocês que não acreditam no vírus e na doença, vocês estão em outro mundo. Não estão no planeta Terra. Vocês estão no mundo imaginário. É necessário terapia com psiquiatra para voltar à realidade. O povo está morrendo e aos montes. O terceiro passo, Salete, é que nós temos que enxergar, isso foi dito pelos cientistas da Fiocruz, nós estamos entrando num colapso talvez irreversível. Aí a economia nunca mais vai voltar ao normal. Então, Salete, sou a favor, sim, de medidas mais rígidas, mais drásticas, mas que exista um bom senso populacional. Quem está sofrendo com isso é a sociedade, é o país. Não adianta querer se enganar e levar para dentro de casa um monte de gente, ir na agência de turismo e viajar porque o pacote está barato, ir para o Nordeste e trazer o vírus para a gente aqui. Tem que fechar a entrada e saída da cidade. O senhor é de São Paulo, tem casa nas vertentes, o senhor vai entrar, mas não sai mais. São 15 dias aqui. Está entendendo? Motoqueiro, não, aqui não tem, o comércio fechado. Essa restrição, sem dúvida, não é no outro dia que vai diminuir os números. A gente precisa de tempo. É uma queda progressiva, da mesma forma que a ascensão é progressiva. Mas quanto menos contactante, menor a circulação do vírus. Apoio todo político que defende lockdown. O lockdown não é uma atitude permanente. Agora, cabe um parêntese. O governo tem que se responsabilizar e sustentar o povo brasileiro. Ninguém vai sobreviver sem dinheiro. O governo federal tem que agilizar esses recursos, porque senão, realmente, o colapso vai ser geral. Não sei se eu pude responder a sua pergunta. Mas se respondeu. Eu quero pegar esse gancho
que a doutora colocou, da necessidade de se fechar tudo, e quero até perguntar para o Ariel se ele não acha injusto, eu digo assim, o sentimento do empresário médio. Você vê uma casa de bolo funcionando, uma loja de 1,95 funcionando, 1,99 funcionando, o restaurante do hotel aberto e o restaurante normal fechado. São incongruências, assim, que na minha cabeça são absurdas, porra. Decreto. Como é que você pode... sabe, o que é essencial? O que é o comércio essencial? O bolo é essencial? A sorveteria é essencial? A banca de revista que vende sorvete, que não vende mais revista? Não tem mais revista? Vende sorvete? Ariel, qual é que é o sentimento do empresário em relação a esse tipo de coisa? Tá fechado o microfone, Ariel. Agora sim. Eu deixo ele mutado para não atrapalhar os outros falando. Perdão, diga lá. Se você me permite, eu vou abraçar um pouco mais nesse assunto. Eu só queria puxar um negócio que a Daniela falou, que eu vou chegar nesse ponto. Desculpa. Quando a gente fala das medidas, principalmente lockdown, tudo mais, os governos, por exemplo, o governo municipal, governo estadual, governo federal, cada um teria as suas responsabilidades nisso tudo, principalmente o governo federal, que não está tendo. Ele está distribuindo, na verdade ele não está distribuindo, porque ele é contra todas as medidas que os estados estão tomando, né? Mas, por exemplo, eu vou retomar um negócio até que a Daniela comentou no começo, que essas medidas, não adianta a gente implementar isso em Serra Negra. Além de que o prefeito vai levar porrada de todo mundo, e não defendendo esse ponto, mas que se a gente não conseguir fechar, no mínimo a nível estadual, quiçá Brasil, por 15 dias, a gente não vai conseguir ter essa desaceleração. Porque tem vários pontos, inclusive da Constituição, que você não pode simplesmente pegar e fechar as fronteiras, a não ser que isso venha lá de cima, a não ser que você implemente todo o mecanismo, né? Não sei se ficou claro. Então, eu entendo que seria, sim, importante a gente tentar fechar aqui as fronteiras, mas seria uma coisa pequena. 15 dias depois de abrir essas fronteiras de novo, e o vírus já ia estar circulando com a mesma força que estava circulando aqui antes, penso eu. Inclusive, fechar aqui seria alguma coisa muito mais injusta ainda, né? Nos grupos aqui de Serra Negra, eles sempre comparam muito com as cidades do sul de Minas, né? Que é o outro governo estadual. E eles lá agora estão sendo um pouco mais agressivos nas medidas, né? Mas principalmente no começo da pandemia, a gente via lá o comércio funcionando como se não tivesse acontecendo nada, né? Como se a gente não tivesse no meio de uma pandemia mundial aí. Então, eu entendo, sim, esse negócio, Mota, de uma loja ou outra estar aberta, gera certa indignação, tecnicamente gera, mas eu acho que o principal ponto não é a indignação, tipo, eu não posso abrir, o outro pode abrir. É o formato que está, essas regras que estão vindo do governo estadual, creio eu, e que estão estabelecendo, por exemplo, a loja de bolos, a loja do 99, ela vai estar com um KNAI, né? Ela vai estar dentro de uma categoria que vai permitir que ela funcione, porque ela às vezes tem um KNAI de mercado, tem um... Opa, caiu? Nesse momento, caiu. Então... Voltou. Eu tô aqui, tá tudo bem? Perdão. Voltou. Tinha caído, voltou. Então, eu acredito que seja um pouco mais complexo esse ponto. Eu acho que dá para conversar, dá para tentar melhorar isso. Eu torço muito para que o Estado tome medidas mais agressivas para tentar controlar. Eu gostaria que fosse o governo federal, mas tudo indica que o governo federal, do jeito que está, não vai tomar medida nenhuma, infelizmente. Mas aqui em Serra Negra, tirando esse detalhe das lojas, eu vejo que o poder público está se esforçando muito. Eu achei bacana, ó, por mais que seja uma coisa muito difícil, o prefeito conseguir aprovação na Câmara, né, para entrar num consórcio de vacinas, está dialogando com os comerciantes da cidade. Então, o governo municipal ele também está percebendo que não está entrando recurso, né? Ele não é cego. Eu percebo que há a preocupação de que tudo volte a girar. Só que, principalmente em Serra Negra, que tem o PIB de Serra Negra, ele é baixo, né? O quanto o Serra Negra gira por ano é um valor baixo.
É difícil, creio eu, do governo municipal conseguir gerar uma renda, né, para a população, e isso teria que vir lá de cima. O governo federal não está fazendo, o governo estadual agora falou que vai gerar uma linha de crédito. Resta saber se vai ser igual à última do governo federal, o Giro Pronamp, que eu comentei no começo, que não chegou, não ajudou ninguém, e tá todo mundo quebrando. Tá todo mundo parando de pagar fornecedor, tá todo mundo sem condições, a hora que a gente, quem sabe um dia finalmente passar por isso, ter condições de tocar o negócio de novo. Serra Negra vai ter força para conseguir voltar a existir do jeito que existia? Vai ter comércio, vai ter comerciante com força para poder abrir o seu negócio de novo? Como que vai ser isso? Eu espero ter respondido de alguma maneira a sua pergunta, Mota. Daniela, você quer falar sobre isso? Porque, assim, uma coisa, o que o Ariel falou é verdade, assim, não tem um plano nacional de enfrentamento, né? Quer dizer, em nenhum momento foi fechado nem os aeroportos, né? Assim, não tem controle nos aeroportos, nenhum controle. É que as pessoas saem sem, né, e entram tranquilamente, diz que é um dos poucos países do mundo que não tem totalmente livre ali, né? Entrada e saída. Não, só acrescentando assim na visão. O enfrentamento dessa pandemia foi um desastre econômico e sanitário. Quer dizer, você não fez nada do lado da saúde e não fez nada do lado da economia. É essa a questão, a meu ver. Hoje o mundo ele vê o Brasil como uma fábrica de mutações. Todas as variantes estão aparecendo aqui. Nossa, hoje, eu vou ser muito sincera para vocês. Eu vejo a situação tão caótica que eu não consigo enxergar nenhuma saída mais, sinceramente. Mas eu digo que o principal culpado de tudo isso, é claro que nós não temos um exemplo, né? Nós vimos lá nos Estados Unidos, trocou o presidente e tudo já melhorou. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos um chefe de Estado que seja um bom exemplo. O filho dele manda colocar a máscara, vocês viram o vídeo, né? No rabo, desculpe, né, o termo. Então, a gente não pode ter uma política indecente dessa, porque os seguidores de uma pessoa anencéfala acaba também sem raciocínio óbvio. O óbvio é uma coisa só. O vírus, ele é transmitido por contato interpessoal. Se a pessoa não tiver consciência de que ela tem que se isolar para diminuir a transmissibilidade, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta querer prefeito agindo, governador agindo e presidente agindo. Nós somos os homicidas em potencial. Nós. Eu já vi vários... Gente, eu preciso aqui dizer para vocês de absurdos que nós temos conhecimento. Eu vou dar para vocês um exemplo. Aqui em Serra Negra, existem várias pessoas com sintomatologia, porque vocês sabem que perdeu o olfato, perdeu o paladar, você está com Covid. Esqueça, não existe outra doença que dê esse sintoma. Se você tem uma tontura, não pense que é labirintite, provavelmente é Covid. Se você tem um mal-estar, uma coriza, não pensa que é uma gripezinha, provavelmente é Covid. Febre, você não pode pensar em nada mais além de Covid. Então, não adianta a gente querer fingir que não é. Mas, enfim, tem pessoas com perda de olfato e paladar que mentem, omitem a sintomatologia e vão para fábricas trabalhar, transmitir para pais de família, transmitir para mães de família, transmitir para idosos, porque não pode deixar de ganhar. Porque se ele tiver um afastamento, ele não vai ser remunerado, porque ele é autônomo. Dani, eu não queria te cortar, mas o Mota tinha comparado hoje uns dados aí daqui de Serra Negra, que a incidência ali estava crescendo, né, de contaminação, entre justamente essa faixa etária de 30 a 40 anos, que é trabalhador. Então, assim, está se contaminando essas pessoas. Né? Nós comentamos isso à tarde, né, Salete? Algumas coisas que eu estava lendo assim. Mota, infelizmente, eles estão burlando a segurança sanitária. Eles sabem que estão com a doença
Isso eu estou dizendo que uma paciente me ligou se eu poderia passar um tratamento para uma amiga que estava doente, mas que ela não podia subir no Alto das Palmeiras, porque se ela fosse notificada, ela ia ter que parar de trabalhar, ela, o pai, a mãe e os 2 irmãos. São 5 agentes, vetores de transmissão soltos em Serra Negra. Aí eu pergunto para vocês, que política que vai conseguir dar jeito num povo com tamanha ignorância? Agora a minha pergunta é para vocês. Então, é um ponto que eu já, inclusive, já comentei até com a Salete. A questão toda é que os meios de informação tradicionais, os meios de informação confiáveis, já há algum tempo, estão sendo suplantados pelos meios de desinformação, que são essas correntes de WhatsApp, que são o uso indevido e criminoso das redes sociais, que são outras correntes que a gente sabe que existem aí de transmissão de fake news. O que falta, e isso é desde o início, uma grande campanha publicitária em nível nacional, estadual, municipal, para que o povo tivesse a consciência de que isso é uma doença mortal. O que não foi feito até hoje, inexplicavelmente. Em todos os países civilizados, houve isso daí. No Brasil, não. Então, nós temos a fake news dominando a notícia correta. Ô, Mota, por incrível que pareça, você traz... Eu estudo quase que diariamente sobre essa doença desde que ela surgiu. Em março do ano passado, rodou um áudio meu, quando eu dizia que já tinham 6 mortes em São Paulo e que essa doença se transformaria numa pandemia, antes de sair no Jornal Nacional. Esse áudio, ele teve uma repercussão como se eu fosse uma louca. Só que eu sou uma médica, eu não estou criando dados estatísticos. O que falta é uma população falar a mesma língua e seguir os mesmos regimentos. Claro. Que um chefe de Estado tem que passar com coerência, lucidez e o principal, conhecimento científico. Ele tem que ter um médico. Por que os ministros não param? Porque ele quer, que a cloroquina, a hidroxicloroquina, seja o troféu dele nessa pandemia. Esqueça, presidente da República, já caiu por terra essa droga. Não tem efeito terapêutico, para de perder tempo. Eles perderam tanto tempo com essa porcaria e esqueceram do principal, que era a vacina. E hoje nós estamos sedentos pela vacinação em massa e não temos essa oportunidade, tendo 2 laboratórios, 2 empresas que produzem a vacina para o mundo. Então, Mota, o que eu vejo? O culpado é o povo brasileiro. O negacionismo absurdo. Eu nunca vi na minha vida pessoas inteligentes, estudadas, ainda dizer que não morre tudo isso de gente por Covid. Não, a gente está inventando dado para fazer propaganda para quem? Eu acho que a Salete mesmo teve exemplo disso, né, de gente que falou isso daí. Mas será, Salete, que é verdade mesmo? Será que tem mesmo essa doença, né? Você me contou tudo isso daí, né? É um absurdo isso. E outra coisa, assim, que essa semana na Câmara, os voltaram a fazer indicação para o prefeito para reabrir as igrejas e funcionar os cultos e as missas. Então, eles são autoridades. As autoridades, elas têm que, como a gente está falando, tem que trabalhar com dados científicos. Claro, e ter uma linguagem única, uma direção única. Não pode um falar uma coisa e o outro falar outra coisa completamente oposta. Mota, e a saída, Salete, ela é tão simples. São 3 itens básicos de segurança. O primeiro, o isolamento social, o uso de máscara e a vacinação. Acabou, não tem mais o que se discutir. Você está entendendo? Agora, a política chega e fala, fecha. Nós temos que fechar. E o palhaço, que não acredita na doença, chama 10 amigos para jogar sinuca e tomar cerveja. Ou o cara que é dono do bar se tranca lá dentro com 20 para tomar cerveja. Eles não entendem que esses 20 vão virar 80? E esses 80 vão virar 360?
Não existe esse entendimento, que é matemático e óbvio. Eu quero só que quem esteja assistindo, porque eu acredito que metade já saiu porque não quer ouvir baboseira, prefere... A audiência está aumentando. Está aumentando a audiência. Está aumentando? Que bom. Está aumentando. Porque quando eu falo, muitos saem falando, não aguento mais ouvir de Covid. Não, esse é o tá problema. aumentando. Ouça, você que não aguenta mais, é porque você ainda não ouviu corretamente. A saída está em cada um de nós. Nós temos que manter... Para que sair de casa se você liga num supermercado e ele entrega para você a tua mercadoria? Para que sair de casa se você sabe que saindo você é potencialmente um agente de transmissão? Porque você pode estar sintomático. A testagem nós não vamos conseguir fazer. Então, aquele caso que eu falei para você da doente que foi trabalhar e mais 4 doentes que estão trabalhando, esse pode ser o responsável por ter deixado essa mulher que está no tubo lá no nosso hospital na situação que ela está. E a família pode perder essa mãe por causa dessa criança, sabe? Indecente, que saiu sem a mínima responsabilidade. Agora, eu tenho certeza absoluta que em Serra Negra, qualquer pessoa que esteja realmente passando fome, a cidade é capaz de conter isso, entendeu? Não vai ter o filé mignon na tua mesa, mas o arroz com feijão, vamos fazer campanha, vamos ajudar a população. É claro que é uma areinha diante de um mar imenso que é o nosso país, entendeu? Mas o grande culpado é o povo brasileiro. Essa indecência do negacionismo. Ariel, você quer falar alguma coisa, Ariel? Fala aí. Sim, só incluir uma coisa nisso. Eu entendo, Daniela, entendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura aqui em Serra Negra muito forte, muito conservadora. Não estou discordando do que você está falando. Essa pessoa vai espalhar esse vírus. Infelizmente, essa pessoa vai espalhar esse vírus. Sim. Mas eu retomo que se tem alguém que é mais responsável do que essa pessoa que vai repassar esse vírus, a gente não tem uma política pública a nível federal, que essa pessoa vá para casa, que essa pessoa não fique sem receber, porque senão ela não coloca comida na mesa. O pessoal fala, e pode parecer besteira, mas você pode conversar com qualquer pessoa. Ou a gente morre do vírus, ou a gente morre de fome. Pode parecer tonto quando você vê um dono de um hotel da cidade falando isso. Mas quando você pega uma pessoa que perdeu o emprego no começo da pandemia, essa pessoa, se ela perdeu o emprego depois que começou a iniciar todas as medidas emergenciais e tudo mais, ela não teve direito até hoje a nenhuma parcela do seguro emergencial. Ou seja, no ano passado ela pode ter recebido algumas parcelas do seguro-desemprego, acredito que tenha parado ali por agosto, setembro, algo assim. E desde então, essa pessoa, se ela não conseguiu um outro emprego, ela não recebeu nenhuma parcela de seguro emergencial e não vai poder receber nenhuma parcela emergencial. Porque eles já avisaram que quem não recebeu ano passado, esse ano não consegue nem se inscrever. Isso porque eles já cortaram muito, né, as pessoas que estavam recebendo. Então, eu compreendo que o posicionamento das pessoas pode estar equivocado, pode estar sendo um pouco egoísta, mas não só a nível municipal, mas a nível nacional, a nível mundial, mas vamos focar no Brasil, a nível nacional, o grande responsável acaba sendo o governo federal por não criar medidas que consigam estruturar o mínimo possível para que essas pessoas não passem fome. E isso acaba sobrando para o governo estadual, para o governo municipal, igual eu falei. Vocês acham que era para o prefeito estar correndo atrás de vacina? Não. É ótimo que ele foi, ótimo que os governadores foram atrás de vacina, porque senão nem isso a gente ia ter, nem o mínimo que a gente tem hoje, a gente ia ter. Porque todos os ministros que saíram da saúde já apontaram, não tem mais como esconder. Foi oferecido vacina de diversos laboratórios pelo mundo, o governo federal não comprou. Então, assim, a situação, é lógico que todo mundo tem uma parcelinha nisso, mas não dá para dizer que, acima de todos, está o governo federal como grande responsável pelo que a gente está vivendo hoje, esse caos que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu quero agora botar um pouco de pimenta nessa coisa aí. Muito bem. Se a gente está desamparado pelo governo federal, desamparado pelo governo estadual, estamos vivendo numa cidade de 28 mil habitantes, a gente sabe que tem gente aqui com renda altíssima. A gente sabe que o prefeito está tentando fazer o possível. Não seria, quer dizer, posso ser um sonhador, mas eu tenho de colocar isso daí. Não é possível que alguém aqui, ou várias pessoas, possam fazer uma união para tentar melhorar esse negócio aqui, porra. Eu digo assim, na parte da economia e na parte sanitária também,
porque deve estar faltando insumo no hospital, deve estar faltando um monte de coisa também. Não é possível que se faça uma união, se combine alguma coisa, se coordene algum esforço aqui nessa cidade. Nós não estamos falando de uma cidade monstruosa, Campinas, não. 20 mil habitantes aqui, pô. O que vocês acham disso? Pô? Por que a gente fica só nessa coisa aqui? Sabe, essa coisa aqui. Será possível que não dá para fazer mais pela cidade? Eu posso responder, Ariel? Eu concordo em parte com o posicionamento do Ariel. Eu entendo o ponto de vista dele. Eu entendi o que ele quis dizer nessa situação de o cara tem que trabalhar. Como médica, eu não posso aceitar isso, esse individualismo de uma pessoa saber que está com uma doença altamente contagiosa e ir para, de repente, um galpão de fonte, com grávidas, com idosos, e não, eu tenho que comer, dane-se todo mundo, eu não posso ficar em casa. Eu acho que sim, isso é uma questão muito individual, questão de consciência humana. Então, se eu quiser realmente pôr em risco a vida de uma pessoa, é a mesma coisa eu entrar num carro alcoolizada. Eu estou fazendo correto? Não, né? Mas muita gente dirige alcoolizado. Então, vamos esquecer essa parte, eu não posso passar fome. Vamos primeiro pegar a doença como um fator determinante para a quebra de uma sociedade. De que forma? Ou vai morrer, ou vai ficar com sequelas que são irreversíveis pós-Covid, entendeu? Ou vai ser um agente de transmissão fazendo esse círculo vicioso nunca se quebrar. Esse é o primeiro ponto. E a economia? Olha, eu sinto dizer, mas quem mais reclama é quem mais tem dinheiro, por incrível que pareça. É quem mais reclama. O cara tem dinheiro. É claro, os comerciantes num comércio cheio, eles tiram 50 mil por semana. É muito dinheiro. E agora eles não estão tirando. Mas essa renda que eles tiveram por tantos anos está empregada em alguma coisa. A minha preocupação é do coitado mesmo, que está sem emprego, do coitado que é assalariado, do coitado que realmente é autônomo, e se ele parar 10 dias, ele vai pesar, entendeu? No orçamento dele, eu entendo. Como fazer para resolucionar isso, Mota? Já que não vem um auxílio emergencial? De repente, será que alguém abre a mão do um monte de dinheiro que tem para fazer uma poupança comunitária? Será que isso aconteceria? Ou será que a gente teria uma saída ainda muito mais fácil? Vamos ter educação, usar máscara corretamente e não aglomerar, que já vai diminuir o número e o comércio vai abrir. O que a gente tem que entender é que a loja não é um local de transmissão. O cara vai entrar, sim, um por um, vai comprar sua mercadoria e vai sair. Claro. O local de transmissão é a casa do sem vergonha que junta os amigos para tomar cerveja. É a boate que eles fecham as portas e botam lá o funk para os jovens, né, dançar, usar droga. Esses são os agentes, os cânceres da nossa sociedade. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, enquanto a população não tiver essa consciência, não adianta plano político, econômico. O vírus, ele não quer saber se você é pobre, se você é rico, se você é preto, se é branco, se é velho, se é novo. Agora ele está matando todo mundo. E ele vai ficar cada vez mais forte, porque o que ele quer é o contato entre as pessoas. E a gente está dando para ele de bandeja isso. Então, está todo mundo querendo descobrir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E a gente, está perdendo tempo. E vai ter tanta gente morta que daqui a 10 anos, se a gente estiver vivo e sobreviver a tudo isso, nós vamos ver nos livros de história o país que maior vergonha deu para o mundo, porque não teve uma política de contenção. E o povo mais sem vergonha do mundo, porque não quis acreditar que esse vírus leva à morte. Esse é meu ponto de vista. Perfeito. Então, antes de passar para o Ariel, eu só reafirmaria aquilo que eu disse assim. Por que então, se você não faz aqui na cidade uma grande campanha de esclarecimento, sabe? Envolvendo tudo, envolvendo prefeitura, envolvendo legislativos, vereadores, sabe? Mas não pode deixar o vereador dizer assim, vamos reabrir os cultos aí. Não. É todo mundo falando a mesma linguagem. Por que não se faz isso com os empresários e tudo mais? Uma grande campanha para esclarecer as pessoas
que a Covid é uma doença mortal e que ela pode ser evitada se você cortar a corrente de transmissão dela, como bem explicou a doutora Daniela. Entendeu? Então, Por que não se faz isso? Foi feito um vídeo de divulgação da prefeitura com alguns profissionais da área médica, e foi veiculado isso. Eu acho que realmente os vereadores devem começar a convidar profissionais de saúde para, inclusive, conscientizar os vereadores que são representantes do povo. Sim, muitos deles acho que nem acreditam que a Covid existe. Não, parece isso, pô. Eles têm que entender o seguinte, não é porque a igreja... Existe aquela também, o negacionismo que eu digo, que existem algumas religiões que acham que elas são imunes ao vírus. Uhum. Muitos pastores já morreram, muitos padres já morreram, muitos pais de santos já morreram, muitos médiums já morreram. Deus realmente existe, ele não tem culpa de nada disso, e não adianta, se você está num culto religioso, tem aglomeração, já é um foco de disseminação. Então, não pode. Não adianta ser meia fase. Tem que apagar a luz, não adianta. Claro. Agora, um representante da cidade lutar por algo que traz um prejuízo para a cidade, eu não estou entendendo. Pois é. Eu também não entendo isso. Eu me coloco à disposição, Mota e Salete, para 1000 vezes, se vocês me chamarem, 1000 vezes se o prefeito me chamar, 1000 vezes se a Câmara dos Vereadores me chamar, eu deixar o meu precioso tempo e servir à sociedade. Porque é isso que a gente faz diariamente, dioturnamente, de manhã, de tarde e de noite. Porque a gente está vendo que a situação é grave. O paciente morre numa situação tão deplorável de se despedir por meio dos médicos. Mande um beijo para o meu filho e diga que eu o amo, porque eu não sei se eu volto. Diga para o meu marido que ele foi o melhor homem na minha vida, porque eu não sei se eu volto. Vocês têm noção do que é isso? Uhum. É muito triste não ter a despedida, o beijo, mãe. Mãe, vai com Deus, eu te amo, obrigada por tudo. Não ter a oportunidade de se despedir de quem você mais ama nessa vida. E as pessoas continuam comprando pacotes de viagem para ir no resort no Nordeste e trazer essa variante que é mais fatal para o estado de São Paulo, para o país todo. A Salete muito bem falou, o espaço aéreo já era para estar fechado. Espaço terrestre também, não entra e sai ônibus para lugar nenhum. Aqueles metrôs em São Paulo, os trens lá que circulam em São Paulo, aquele vergonhoso. metrô, como é que o Dória ônibus, não está vendo? Proíbe, gente. Agora, claro, tem que trabalhar. O empresário que está montado no dinheiro, que o dinheiro não tem fim, faz dias alternados de funcionário, entendeu? 10 vem na segunda, 10 vem na terça, 10 na quarta, diminui a linha de produção e não expõe esse povo à contaminação. E olha, eu vou dizer mais. Nós temos hoje uma fila de espera no SEIB e no Sírio-Libanês de mais de 50 pacientes para vaga em UTI, arquimilionários. Pode ser rico, pode ser pobre. Se não tiver UTI, vai morrer em casa. E quando tiver o colapso funerário, o corpo vai apodrecer dentro de casa. Eu não estou sendo dramática. Eu estou sendo extremamente realista. Isso é passado para o mundo por cientistas que já estão estatisticamente prevendo o colapso sanitário no nosso país. Não é brincadeira. Chega de graça. Chega de gente que acha que esse vírus não existe. Chega de gente que está doente e sai para transmitir para quem não tem culpa. Para quem leva a vida corretamente. Isso é injusto. Vamos ter um pouco de cidadania, de Deus no coração. Não precisa de culto aberto para ter Deus no coração. Nas suas casas você pode orar a Deus e pedir proteção e decência na tua vida. Porque nós somos homicidas em potencial, porque nós somos vetores de transmissão. Então, se isole. Você quer tomar sua cerveja? Tome com a sua esposa. Mude sua rotina, mude seus hábitos de vida, aprenda a ficar dentro da tua casa. O mundo é outro. O mundo está quebrando. Estamos em ruína. E as pessoas estão levando tudo isso na brincadeira. Isso é inadmissível, Mota. Salete, eu acho que a mídia tem esse papel importante de realmente começar a ter uma divulgação mais incisiva, mais do que já é.
Eu só queria falar uma coisa assim, né? Gasto muita energia discutindo vida e economia, e a gente não está, quando se fazendo, canalizando para o que realmente o mundo tem feito. Todos os países estão injetando dinheiro, recursos públicos na economia para sobreviver, para que as pessoas possam se proteger. No Brasil, aqui se discute o teto do gasto. Quer dizer, enquanto está todo mundo colocando dinheiro na economia, o Brasil, o governo, ele pensa como economizar, porque acha que economizando, gastando menos, é que a economia vai retomar. Então, assim, se a população gastasse essa energia cobrando o auxílio emergencial, cobrando os créditos para os empresários, porque isso é dinheiro, é imposto, são os recursos públicos. Quem tem que decidir agora é a população que tem que decidir agora onde ela quer que gaste o dinheiro público. Salete, é só para explicar para as pessoas assim, o governo não está dando nada, o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso, é do nosso imposto. As pessoas precisam entender isso. Entendeu? Não é um favor, não é uma esmola, não é um favorzinho que ele está prestando. Não é isso. Esse dinheiro é nosso. Ao invés de negar a pandemia, a gente deveria, se o povo fosse esclarecido, cobraria do governo onde ele quer que esse dinheiro que está lá de reservas. A gente tem bilhões de reservas que podem ser usadas para 380 bilhões de dólares. Para que essa reserva lá nesse momento que nós estamos passando necessidade? Então é uma questão de que tem que como não é plano nacional, você não tem aeroporto fechado, você não tem recurso público para deixar as pessoas em casa, você não tem nada. E a população está gastando energia para discutir se é economia, não é vida na economia, é economia sim, só que não... E o pequeno empresário se ferrando, e o trabalhador se ferrando, entendeu? A gente tem que pensar, a doutora Daniela contou uma coisa muito interessante, que é assim, o grande empresário, ele poderia ajudar também. Não estou dizendo que alguns não estão ajudando, talvez estejam, mas o pequeno empresário, ele precisa ser ajudado nesse momento, essa que é a questão, pô. Ele precisa ser ajudado. E não está sendo ajudado. Está sendo ajudado, Ariel? Uma empresa. Está sendo ajudado, Ariel? Fala aí. Não estamos. Infelizmente, não estamos. Eu só quero retomar um ponto que talvez tenha sido mal interpretado. Daniela, peço desculpas. Não estou dizendo que aquela pessoa que está doente vai trabalhar que ela esteja certa. Eu tenho certeza que isso é péssimo, isso é muito egoísta. Mas é necessário que a gente tenha uma medida federal que, já que não, né, eu sei que não vai surgir, então torcer para vir do governo estadual mesmo, que dê um amparo, que ajude a gente a passar por esse momento e essa pessoa não morrer de fome. Ela está errada, sim, em trabalhar, tá? Só queria deixar claro isso. E você comentou como que pode, a Salete também falando, né, esse tanto de mentira, né, que eles ficam contando, essa falsidade, essa ideia de que não tem vírus, né? E eu lembro de uma coisa que todo mundo já escutou, né? Uma mentira contada 1000 vezes, ela vira uma verdade. E não deixa de ser o que eles fazem. Eles têm as redes de manipulação deles, eles têm os canais de manipulação deles. E isso, chega um momento que você escuta de tantas fontes, né? Que você passa a adotar aquilo como uma verdade. Eu acredito que a notícia no Brasil, ela foi desacreditada com muita força nos últimos 20 anos. E isso nos últimos 20 anos, porque eu estou vivo apenas 30, né? Mas o que eu presenciei aqui é que nos últimos 20 anos a gente viu uma metralhadora de notícias sem pé e sem cabeça em veículos que até então a gente tinha uma grande consideração, né? Tinha uma visibilidade grande, né? Eu vou falar, por exemplo, a Veja está quebrada, a Veja já era. Mas a Veja, nos últimos 20 anos, ela colocou um foco lá e foi atrás. E muita gente acreditou naquilo tudo por muito tempo. Então, a gente chegou a Globo, mesma coisa a Globo. Hoje, você quer ver as pessoas que são negacionistas, né? Digamos assim, cansaram de escutar as coisas da Globo, acreditaram por muito tempo no que foi pregado ali, e chega um momento que a ficha cai, mas você não sabe mais no que você vai acreditar. E chega um salvador da pátria, e você adota aquilo como verdade. Eu vou falar, por exemplo, o meu avô. O meu avô, graças a Deus, ele está bem descrente do Bolsonaro.
Mas até então, para o meu avô, uma pessoa que conseguisse atingir, chegasse a ser um presidente da República, um deputado, um senador, deveria ser alguém estudado, não estudado do ponto de vista acadêmico, mas deveria ser alguém que entendesse o que está fazendo ali, né? Que tivesse uma real preocupação com a população, que tivesse uma real força de vontade de fazer o melhor para a população no geral, né? Para a maior parte da população. E não é o que a gente vê. E eu acredito muito que a sociedade ainda tenha essa ideologia, principalmente quem votou nele. E a gente está falando de um município que votou em peso nele. Hoje você sai na rua, ainda tem muita gente que votou nele e bate palma para o que ele fala, que ainda acredita no que ele fala. Evito falar que essa pessoa é condizente, talvez não seja nem social o suficiente para compreender o mal que essa pessoa está fazendo para a população, mas, enfim. Só um outro ponto. Eu acredito, a gente está falando de fechar o comércio, lockdown, só estou amarrando tudo, porque já está chegando a hora também. A gente tem um exemplo que, desde o começo da pandemia, isso aí eu creio que tem a ver com o mundo inteiro de surpresa, né? A gente não tem uma experiência, desde que a gente tem a comunicação tão avançada, de algo dessa magnitude, isso é óbvio. Então, a gente pega, por exemplo, a Europa. A Europa, você pega os países, abre comércio e fecha comércio. Só que não é uma medida assim, o município daquele país. Não, é o país inteiro pega, fecha tudo, fecha a fronteira, fecha as fronteiras entre os municípios, você não consegue circular, e a única maneira de você realmente conseguir fazer com que você interrompa a transmissibilidade do vírus. Então, mais uma vez, isso tem que ser a nível federal, eu acredito que isso vai acontecer bastante, mas enquanto eles não conseguirem fazer isso a nível federal, a gente vai continuar tropeçando a todo instante. Queria fazer um comentário, pode falar, Mota, desculpa, eu só precisava falar mais duas coisinhas. Uma coisa que, se tiver mais comerciante assistindo aqui, eu queria propor uma live depois com a Daniela para ela ensinar a gente a ganhar 50 mil por semana, porque eu não sou um desses. Mas acredito que tem gente que ganha realmente, mas eu queria muito aprender essa fórmula, tá? Se você souber alguém que tope dar um curso pra gente, tá? Eu acho que vai ser de grande valia aqui. A gente estava falando do ponto da religião e tudo mais. Eu sou completamente contra a abertura de templos nesse momento, né? Porque a nossa fé, acredito eu, que é uma coisa muito interna. Eu não consigo imaginar um ser supremo, Deus, qualquer coisa que queira que a gente se aglomere nesse instante, que tem um vírus de alta transmissibilidade. Se esse vírus existe, creio eu também que lá em cima está de acordo com esse momento, por algum motivo há essa necessidade, né? Então não teria por que eu ir para um templo religioso. A gente não pode generalizar só, porque eu sei que tem padres, tem pastores, a minha mãe de santo não faz nenhuma gira, nenhum xirê, desde o começo da pandemia. Ela se fechou, tem filhos que ficam brigando, querendo ter encontros, tudo, e ela continua batendo em cima, que não é momento de aglomerar, tá? Todo mundo morrendo, como que a gente vai aglomerar agora? E é isso, só finalizando, a Daniela comentou da mídia, né, que a mídia teria um papel importante para a gente conseguir veicular isso, conseguir passar essa mensagem, né, do momento que a gente está passando. Eu termino com uma provocação sobre a mídia. A mídia de quem? São poucas mídias no Brasil e no mundo que são sem fins lucrativos. Hoje você pega os principais canais de comunicação que a gente tem, todos vivem de anúncio, todos devem um favor para alguém. Isso é muito triste, mas é a realidade. E é isso, eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês hoje. Ariel, acredito que ainda não seja o grande final, né? Esses 50 mil já me falaram, foi um comerciante que me disse uma vez isso. Não, eu acho que é um mínimo apresenta. Não sei. Pode ser. Já teve seu auge ali, que ganhou mais, a gente sabe que isso veio caindo, que hoje e tudo mais, isso, né, meu marido também é do comércio, a gente sabe que, mas você tem os dois lados, né, você tem realmente comerciantes, eu acho, que não vivem só do comércio, que tem outras fontes de renda, que vai ter uma outra situação, não são todos, tem uns pequenos que começam, tem de tudo, eu acho que, assim, tem de tudo, e o que não faz sentido é essa
essa disputa entre a vida e a economia, mesmo porque todos os países que fizeram o fechamento, que fizeram o lockdown de uma forma correta, Nova Zelândia, até o Vietnã, que é um país super pequeno, eles tiveram um PIB melhor do que os outros países. Então, isso é comprovado. Se você conseguir, se o país conseguir juntar as medidas de segurança, isolamento social, lockdown quando necessário e a vacinação, resolveram o problema. Quem não resolveu o problema é quem disse que desde o começo era uma gripezinha e não vamos fazer nada. Aí, essa discussão não faz sentido, né? Só voltando aqui ao caso de Serra Negra, assim, que a coisa, como em cima do que a doutora Daniela falou, e em cima até do Ariel, a questão aqui é o seguinte, você sai na rua, parece que está tudo normal, as pessoas não usam nem máscara aqui, entendeu? É essa a questão, pô. Se é por desinformação, se é por burrice, por ignorância, eu não sei. É a constatação de um fato. Quer dizer, o básico que é você se proteger e proteger o próximo, né? O respeito ao próximo, eu não contagiar o outro, eu botar uma máscara, não se faz, pô. Você entendeu? Mota, eu gostaria de até deixar um alerta aqui, se você me dá licença. Claro, toda. Está muito comum, até o pessoal do hospital falou, doutora, pede pelo amor de Deus, para o pessoal não ficar subindo para o hospital desnecessariamente. Uhum. Eu diria que, assim, o local mais perigoso hoje para você estar é no hospital. Sim. É a zona vermelha de uma pirâmide, que lá na ponta está o pico, digamos assim, da transmissibilidade, é no hospital. Uhum. Então, tem muita gente que sobe realmente desnecessariamente. Então, já deixa aí um alerta para a população, não subam desnecessariamente para o hospital. Ontem estava saturado o pronto-socorro, todos com suspeita de Covid, todos sendo testados, com 8 internações, a gente está com um número de leitos totalmente ocupado. Então, quantos leitos são, só para esclarecer o público, quantos leitos tem no hospital? Então, Mota, nós temos, na verdade, uma ala que a gente denominou como covidário, que são 4 leitos para pacientes Covid. Só que não deu conta, então precisou ampliar essa área e estamos usando o setor de pediatria. A pediatria foi fechada, não se admite mais crianças, né, para internação, para colocar ainda pacientes da Covid. E ainda está chegando o paciente e não tem onde colocar. Porque a gente tem um setor que, digamos assim, estéril, que é a maternidade, e o centro cirúrgico. O grande problema é que começa a ter déficit de funcionário no hospital. Está difícil a situação, entendeu? A prefeitura, ela está numa, digamos assim, uma parceria muito boa com a gente. Amanhã nós temos, assim, uma conversa para ser feita com o secretário de saúde, que está completamente aberto a resoluções. O prefeito também, desde o início, ele está negociando com o Butantan para trazer vacina para a população de Serra Negra, para poder ter abertura desse comércio com mais segurança. A política local, ela está andando corretamente, né? Mas sempre tem alguém que tem que ir contra. O que eu penso, em termos de política, é que não pode existir esse oposicionismo ao que é correto. O cara pode ser do partido que for, se ele está traçando uma linha de conduta correta e aceita pela comunidade científica, ele tem que ser apoiado. Ele não pode ser negado, entendeu? Eu só queria deixar dados estatísticos aqui para você do seguinte, a vacinação, ela já deveria ter se pensado nisso no início da pandemia. Então, hoje nós temos 5% da população vacinada. Isso é tão pouco, mas é tão pouco e dá tanta margem para as variantes se replicarem de uma maneira assim incontrolável que assusta, entendeu? E como eu falei, quanto maior contato, maior transmissão, maior a chance das mutações e da resistência viral até as vacinas. Aí a gente está perdido. Com a vacinação, aqui eu tenho 2 dados muito favoráveis à vacinação. O número de óbitos em idosos caiu em 52% desses que já foram vacinados. E menos 36% dos funcionários de saúde estão se infectando com o vírus. Para vocês verem como a vacina é a saída, e infelizmente a nossa política sanitária pecou em ter demorado
em traçar aí o planejamento na compra dessas vacinas. A única saída, como eu disse para vocês, é o isolamento, por quê? O Ministério da Saúde, a Organização da Saúde, ela preconiza 60% da população isolada. Nós temos 33, gente. É muito baixo. O contingente é muito baixo. É muito baixo. E eu queria deixar muito claro o seguinte, senhores pais, não permitam que seus filhos saiam. Não permita. Eu tenho 2 adolescentes dentro de casa, há 1 ano eles estão presos. Minha filha saiu para fazer as provas de vestibular e mais nada. Então, assim, causa um dano psicológico, sem dúvida. Eles estão na fase de estar namorando, de estar curtindo balada. Só que eles são os agentes de transmissão e os jovens estão morrendo também. Hoje nós temos um aumento substancial em pacientes com menos de 50 anos. E está começando a aumentar o número de pacientes entre 18 e 30 anos evoluindo para óbito. Então, eu acho que é importante também esse tipo de informação. Claro. Eu queria... Tem outra coisa que é interessante também, que o número de mortes entre bebês no Brasil, nós tivemos 420 bebês mortos. E de crianças de 1 a 5 anos, 207. 207 crianças morreram entre 1 e 5 anos. Pasmem, nos Estados Unidos, eles perderam 40 crianças. Nós perdemos, no total, 627 de 0 a 5 anos. Então, nós não somos exemplo para nada nesse país, infelizmente. O único exemplo que nós temos é de profissionais da saúde completamente desgastados, se dedicando integralmente, lutando. É uma luta tão, assim, desonesta, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente está lutando pela vida enquanto existe pessoas que lutam pela morte. Então, essa balança nunca vai atingir o equilíbrio quando não existir uma consciência comum, social e comunitária. Isso é cidadania, gente. Nós não podemos estar satisfeitos com o filé mignon na nossa mesa e esquecer que o vizinho está morrendo num hospital. E ponto. E deixa para lá, chega. Eu acho que temos, sim, que fazer campanhas de arrecadação de alimentos, de ajuda humanitária, mas temos, sim, que colaborar com a questão do isolamento social. Foi o que eu estava dizendo agora há pouco. O comerciante que abre a tua loja tem o cuidado da higienização, do álcool em gel na porta, entrar um comprador por vez, esse não vai trazer risco para a sociedade. Mais uma vez, eu quero ratificar: o vetor em potencial, o homicida em potencial é aquele que se esconde e acha que, se escondendo, ele não vai trazer nenhuma intercorrência social. Ele está quebrando o município, ele está quebrando o Estado e ele está quebrando o país. Fiquem em casa. Isso já é o slogan desde o começo da pandemia. Fique em casa, use máscara. Mas é uma coisa triste, porque você passa na cidade e você vê as pessoas desmascaradas e ainda na cara de pau. É como se tivesse normal, né? Exatamente. E quem é que vai sofrer com isso? Óbvio, é a economia. Então, quem é culpado? Não, olha, Ariel, você falou uma coisa corretíssima. Salete e o Mota também. Vocês entendem disso. Eu sou médica, eu estou falando de ciência. Eu não entendo de economia, mas eu entendo que é uma vergonha um governo federal dar um auxílio emergencial de R$120, sei lá quanto. Isso não existe. 175, né? Gente, isso é vergonha. Sabe o que eu proponho? Assim, a minha proposta, obviamente, isso nunca vai acontecer, reduz em 50% o salário dos ministros do Supremo Tribunal, reduz em 50% o salário dos deputados, dos senadores. Eles ganham bastante, reduz e aumenta esse auxílio emergencial. Um pai de família com 4 filhos, ele vai pegar esses R$100, ele vai comer de raiva, para não dizer outra coisa, porque é inadmissível um governo dessa esmola. Os Estados Unidos estão mobilizando mais 3 trilhões de dólares. Fica em casa que eu vou te sustentar. Tudo bem. E na Europa, os países europeus, vai querer todos comparar eles. uma potência como os Estados Unidos, como o Brasil rouba. E nos Estados Unidos não existe isso. O Brasil é o país da corrupção. Lá eles destinam verba corretamente. Aqui, infelizmente, isso não acontece. Então, vamos parar um pouquinho de conter a riqueza e distribuir para quem precisa.
Eu fico imaginando, eu estou aqui no conforto da minha casa, eu sei que muita gente fala, é fácil falar, com o casão que ela mora, trabalhando, não parou, né? Está ganhando o teu dinheiro. Eu estou expondo a minha vida todos os dias. Todos os dias. Eu queria estar dentro de casa, sem trabalhar também. Mas eu ficaria extremamente também revoltada em receber um auxílio emergencial desse montante. Isso é absurdo, isso é vergonhoso. Porque um pai de família realmente não sobrevive. Então, vamos fazer campanhas para, pelo menos, a gente salvar o nosso município. Eu acho que está aí, eu acho que, Mota, vocês que são, assim, expressões jornalísticas na cidade, o Ariel, como representante de comércio, eu, na área da saúde, vamos dar as mãos, entendeu? Todos os setores da sociedade e começar, sim, a estimular campanhas de conscientização, campanhas de ajuda, sei lá, vamos pegar alimento, vamos ajudar famílias mais carentes que necessitam de fralda para filho, de leite para filho, de medicação, e dar essa ajuda também para a política municipal e cobrar do governo federal. Isso tem que ser cobrado. Os nossos representantes municipais, levar para o governo estadual. Não sei como é o andamento, o fluxograma político para chegar à presidência da República. Mas eu acho que está na hora de realmente a gente unir forças pela vida, como a Salete falou. A vida é mais importante e a morte é irreversível. A economia, da Primeira Guerra Mundial, o mundo se levantou. Pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo se levantou ainda mais forte. Agora, essa é a Terceira Guerra Mundial que a gente enfrenta, e é biológica. A gente vai se superar, se Deus quiser. Só que se o povo não colaborar, eu digo que é uma guerra perdida. Para um vírus. Ariel, você queria falar alguma coisa, Ariel? Aê, microfone, isso mesmo. Eu queria só fazer duas considerações, na verdade é uma só. Eu entendo, eu só penso que, ok, nós não somos os Estados Unidos, mas nós somos o Brasil. O Brasil, em 2011, foi a 6ª potência mundial. O Brasil, ele tem capacidade, é igual vocês estavam falando das reservas, né, do Brasil. A gente tem capacidade, a gente está passando por isso de uma maneira muito menos dolorosa para a população. Não só para o pequeno comerciante, como para a população. Eu estou aqui representando, digamos, o pequeno comerciante, mas a população também poderia estar passando por isso sem ter que passar fome. O índice de fome no Brasil está disparando. Então, a gente não precisava passar por tudo isso de novo. A gente não precisava passar por tudo isso de novo. O microcomerciante, o funcionário, eu tenho certeza que até o índice de aprovação do governo estaria maior se o governo, no mínimo, cuidasse do básico. A gente não está pedindo para o governo deixar ninguém milionário. A gente está pedindo para o governo não deixar ninguém passar fome e para que o microempresário consiga tocar o seu negócio a hora que ele tiver condições. Mas, Ariel, você está se cortando, os bancos tiveram lucros, e muito lucro. Então, tem setores, esses setores que sempre ganharam, continuaram ganhando. Então, assim, seria bom, né, Ariel, se pelo menos o crédito, nas linhas de crédito, chegassem, né, aos empresários, né? Corretamente. A gente está num ponto, o pessoal falava, não, o Brasil, e ele afirmou de novo essa semana que se não fosse os militares, o Brasil teria virado uma Venezuela, né? A gente recebeu oxigênio da Venezuela para Manaus, na hora que a gente teve a crise ali no começo de janeiro. Então, a gente precisa parar de viver uma fantasia de que o Brasil ele é fraco, o Brasil é pobre. Tem corrupção, tem que combater a corrupção com toda a veemência, toda a força, mas a corrupção, infelizmente, está no mundo inteiro. Então, vamos combater a corrupção no mundo inteiro, vamos fazer a roda girar aqui no Brasil, porque a roda não pode parar, porque senão vai quebrar todo mundo. Eu sou a favor de um lockdown, mas eu acredito que, assim como os outros países estão fazendo, é aquele lockdown para tentar conter isso, para daqui 15, 20 dias, a gente consiga, aos poucos, retomar as coisas. Igual você citar na Nova Zelândia é um outro mundo comparado ao mundo. É uma realidade completamente diferente daquela que a gente vive aqui em muitos países. A Austrália fez um fechamento bem razoável, né? A própria China. Então, assim, né, eles fizeram... quando faz o lockdown, depois que abre, não sai todo mundo correndo para a rua, entendeu? Você Exatamente. Os números, concepção da coisa. Eu acompanho todos os dias os números no mundo, né, da Covid no mundo. Assim, o único país grande, tal, assim, importante, onde está disparando é o Brasil, no resto está caindo.
Os casos estão caindo nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Rússia, na Argentina, em todo lugar. Aqui não, aqui sobe. Nós estamos completamente na contramão do mundo. Sim. Só para finalizar. Mota, o chefe de Estado diz uma coisa, o virologista diz outra. O ministro da Saúde diz outra. O governador fala outra. Aí o povo escolhe qual ele quiser, qual ele satisfaz. Porque se você chegar na Itália, quando a Itália passou, foi o epicentro da pandemia, né, no início do ano passado, meio do ano passado, fechou. Ninguém saía. Estados Unidos, vocês viram o que Estados Unidos passou também. Por quê? Porque o Trump, ele não adotou uma política radical, digamos assim, porque o americano, se falar, obedece. Agora, o brasileiro, infelizmente, se não tiver uma consciência, não adianta. Quando a gente vê o carnaval, gente, a gente não precisa ir distante. Isso tudo é uma repercussão. O carnaval, as festas que tiveram de carnaval, quanto reboliço, é o que... Praias lotadas. Entendeu? O que eu digo, o turismo tem que ser trancado. Os hotéis não deveriam estar abertos. Só para aquelas pessoas que têm interesse, digamos assim, comercial. Eu estou indo para tal cidade porque eu tenho que fechar um negócio, mas não para passear. Né? Não existe isso. Da onde vem essa pessoa? Ela pode estar trazendo a variante e isso vai disseminar o vírus, entendeu? Então, realmente, uma política que não tem um bom senso em estipular o que deve abrir, o que não deve abrir. O que vai aumentar o risco de transmissão, o que não vai. De que forma que a gente fecha, mas ainda assim você vai ter acesso a esse produto, a essa marca, o que quer que seja, entendeu? Por exemplo, no supermercado, se eu fechar, eles vão entregar, vão fazer delivery, ótimo! Então vamos trabalhar assim, que vai ser melhor. Né? A loja, se a gente fizer dias alternados de abertura do comércio, para a população local, já vai movimentar a economia. Fecha as portas da cidade, não entra e não sai ninguém. Mantém assim por 20 dias. Guarda municipal na entrada de Amparo, de Águas de Lindóia, de Monte Alegre e de Itapira. Não entra, a cidade está fechada, porque o hospital está com vaga esgotada. Então, a gente está dando uma fechada, que a quarentena, a gente tem que entender que são os 14 dias, e a repercussão disso é só lá na frente, é depois de um mês. Nós não vamos ver baixa de número imediatamente, entendeu? Então, tem que ter uma política vamos tentar ajeitar para todo mundo. Agora, tem coisas que são inadmissíveis estarem abertas. Um hotel funcionar 40%, 50%, um resort está aberto? Não é para abrir, gente. Infelizmente não tem cabimento, porque realmente vai piorar muito a situação. Fala, Ariel. Eu vou concordar discordando. Eu entendo perfeitamente. Estamos num momento que tudo tem que estar fechado. Mas a gente tem exemplo. Eu gosto de citar a Europa, porque a Austrália e Nova Zelândia, elas tecnicamente conseguem se isolar com uma facilidade muito maior, por causa que elas vão, por causa das fronteiras, né? Já é geográfico, né? Já a nível de Europa, a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que os países estão fazendo. Nem que fosse estados, mas que o estado de São Paulo conseguisse parar tudo por 20 dias, depois seria possível abrir mais coisas. A gente vê na Europa, principalmente, ali França, Espanha, Portugal, até o Reino Unido, cada um está fazendo seu lockdown em um tempo, né? Mas a gente percebe que quando eles abrem, eles estimulam o turismo interno. Sim. Então, eles conseguem controlar, eles conseguem, tudo coordenado, eles conseguem controlar a curva de transmissibilidade. A hora que eles estão percebendo que a coisa está chegando num pico de novo, eles fecham tudo por 20 dias, que é o que eles estão fazendo. E a gente não vê mais notícias daquele caos que estava no começo da pandemia, que foi quando fechou tudo, no mundo inteiro. Pelo menos não naqueles lugares. Os casos estão caindo, porque eles estão conseguindo encontrar receita de abre e fecha. Isso não vai penalizar ninguém. Isso consegue abrir resort, consegue abrir tudo. Mas o brasileiro é o único que não consegue. Não, aqui não. Aqui tecnicamente. Aqui é o caos. Se existe uma orientação única, não tem. Você não tem. O governo federal fala uma linguagem, o Bahia fala outro, São Paulo fala outro.
Campinas fala uma, Jundiaí fala outra, São Paulo... Quer dizer, você não tem uma linguagem, você não tem uma orientação comum. Esse é o E o problema. governo ele vai contra a Constituição se ele pega e fecha as fronteiras do Estado. Não é tão simples pegar. O pessoal fala, não, realmente, é complicado. O governo estadual ele não pode pegar, fechar as fronteiras por conta própria. Isso tem que vir lá de cima. É lógico que vai acabar acontecendo isso, porque a gente não tem um governo federal que está fazendo nada. O pessoal vai falar, mas o governo estadual está passando por cima do governo federal. Isso está acontecendo porque o governo federal não está fazendo nada. Faz, é inepto. Exato. É triste isso, porque acontece isso. A gente não consegue, num panorama geral, controlar a transmissibilidade. Ou seja, se a gente conseguisse fechar tudo por 20 dias, o que é praticamente impossível nesse país, de acordo com as coisas que estão caminhando, conseguiríamos, depois desses 20 dias, retomar as atividades com controle, com todo mundo usando máscaras na rua, com um governo federal... A situação é tão assim, absurda que nós não tivemos nenhuma campanha publicitária nacional para as pessoas, falando para as pessoas, use máscara, fique longe, você entende? Ou passe álcool, não tivemos nem isso daí. Mota, sabe que as autoridades sanitárias, elas já acham que a única saída agora é a regionalização da conduta. Ou seja, cada um por si, Deus por tudo. O prefeito que acha que a cidade dele está em prejuízo, fecha. O governador que acha que o Estado... Regionalização, porque o governo federal ele não consegue ser uníssono em uma conduta que seja realmente incisiva e positiva. Então, a regionalização é a saída. Aumentou o número em Serra Negra, vai ter que fechar, entendeu? Mas eu bato na mesma tecla. O fechar, camuflando o fechamento... Não adianta. Não adianta. Vamos fechar, mas vamos ficar fazendo churrasco lá nas vertentes? Não adianta. Não adianta. Vamos fechar, mas vamos lá assistir um jogo que eu achei um absurdo. Até ontem está tendo jogo de futebol no país, mas tudo bem. Vamos fechar e vamos lá assistir um filme em casa? Chama a tua família, vamos fazer um churrasquinho? Camuflar uma coisa não adianta. Então, não adianta, é o que eu estou falando, é ficar dando murro em ponta de faca e não vamos ter resultado positivo nunca. E as variantes estão vindo, tá? A mutagenicidade do vírus, ela é absurda, gente. Se eu falar aqui, vocês não dormem, porque eu estou perdendo noites de sono só pensando. O genoma do coronavírus está sendo estudado, ele já tem milhares de mutações, milhares de variantes. Então, a coisa é muito mais séria. A comunidade científica está num temor tão absurdo que eles não sabem qual vai ser a saída para a resolução, entendeu? Por isso que eles preconizam o isolamento social, porque às vezes vai chegar num montante que vai ser impossível a resolução do impacto sanitário que vai ter no país. Essa é a situação. Não é brincadeira. Salete. Não adianta a gente fingir que está fazendo uma política sanitária correta. O povo tem que ter consciência, não depende só também de político, cada um tem que fazer a sua parte. Eu digo que a pessoa tem que se, assim, digamos assim, aprender a viver uma nova vida. Nós estamos num novo planeta, nós estamos com atitudes novas. Acho que você... Caiu o som. Caiu o som. É que tocou o telefone aqui, desculpe. Voltou. Voltou? Voltou o som. Desculpa, tocou o telefone. Então, nós temos realmente que fazer uma política de conscientização da população brasileira. Falta realmente divulgação, mas o principal, falta o povo abrir essa cabeça para o perigo. Abrir a cabeça para o que realmente... Gente, uma previsão de 4.000 mortes por dia até final de abril. Vocês já fizeram? Eu coloquei até no Face... Conte até 4.000 pausadamente. Vocês vão cansar quando chegar em 250. São 4.000 vidas por dia. É muita coisa. E eu quero aqui até me solidarizar a todas as famílias que perderam entes queridos, amigos, para a Covid. Que eu acho que é uma perda tão triste, traz uma quebra emocional tão grande, entendeu? Na família, no comportamento assim, social mesmo das pessoas, porque morreu por causa de uma gripe que matou tanta gente, né, nesse mundo, e assim, eu queria realmente dizer o quanto a gente se solidariza a essas pessoas que perderam pessoas tão queridas
E só quem perde para realmente ter noção sabe, do dano emocional, mental, espiritual que traz para essa família, para esse grupo mesmo social. É muito triste, gente. Não é brincadeira. Salete, estamos a 1h30, Salete. Como é que está a audiência? Que eu não vejo aqui as pessoas. Não, foi muito boa, foi muito boa. Teve picos aqui muito bons aqui. Assim, a gente nunca sabe quanto que tem, assim, mas a gente tem uma indicação, assim, né? Mas foi muito boa. A gente não vê, né, Ariel? Você vê aí, não, né? Muito boa. É que a gente conseguiu fazer uma discussão equilibrada, eu acho, né? A gente ótimo. Muito bom. Né? A ideia era essa, porque era a sociedade, de certa forma, né? Como é que as pessoas estão pensando, tentar pensar como elas estão pensando, para poder modificar e levar a informação, né? De que dos dois lados, né? E alertar, né, as pessoas, né, de que não é brincadeira o negócio é sério mesmo, e vamos tomar cuidado, né? É isso. Então, infelizmente, a gente não pode terminar dizendo assim, olha, nós vamos entrar no pico, depois nós temos uma boa. A gente não pode terminar a live dessa forma. A gente vai terminar a live dizendo o seguinte: está um caos e pode ficar pior, né? E vamos nos cuidar, na verdade, né, claro. Não pode ficar pior. Na verdade, vai ficar pior. Isso já é estatístico, já é estudo bioestatístico. Os pesquisadores estão extremamente fragilizados agora com o novo ministro da Saúde. Eu espero que ele tenha uma política mais incisiva de contenção e de tentar o máximo vacinar, aumentar o ritmo de vacinação, que é importante. O caos ele já está instalado, ele não vai instalar, ele já está instalado, infelizmente. E eu costumo bater na tecla de que nós somos responsáveis por isso, não podemos perder essa culpa também, não. Digo, né, óbvio, aqueles que não seguem a padronização né, sanitária para evitar a transmissão. O uso de máscara, o isolamento social. Eu imploro para quem está assistindo essa live que só saia realmente de casa em casos extremamente necessários. Caso contrário, não saia de casa, porque você vai estar poupando a sua vida, dos seus familiares, dos seus amigos e dos cidadãos que estão vivendo no mesmo município que você, entendeu? Perfeito. Ariel, quer falar alguma coisa para encerrar? Pode falar. Gente, infelizmente a gente sabe que não vai vir auxílio. Pode ter, o Lula acho que pode aparecer mais 10 vezes na TV que o dinheiro não vai chegar na gente do Bolsonaro. Ele pode aparecer aí, fazer propaganda, tudo mais, mas infelizmente a gente não vai conseguir o que a gente precisa. Então eu torço para que isso feche logo, a gente possa passar por isso. Sei que vai demorar, mas que a gente caminhe por outras águas daqui a pouco, porque tá muito difícil, tá muito triste. Infelizmente, vai fechar mais coisa, mais gente vai morrer, mais gente vai passar fome. A Serra Negra tá passando por uma situação difícil e... Vai ficar pior. Vai ficar pior. Com certeza, se cuidem, né? Usem máscara e vamos torcer para copiarem algum país, né? Porque tem outros países aí que estão dando lição e são bem parecidos conosco. Eu fiquei muito estarrecido essa semana porque eu vi amigos meus mais novos do que eu, ali entre a faixa de 24, 30 anos tomando vacina nos Estados Unidos. E aqui a gente não tem previsão nem para chegar nas pessoas que têm 60 anos. Não são profissionais da saúde, não são grupo de risco. Assim, é muito triste tudo que a gente está passando. Eu sei do aperto que todo mundo está passando aqui em Serra Negra, seja quem quer abrir o comércio, quem quer fechar o comércio. A gente está numa situação muito... aquele negócio, né? Mato sem cachorro. A gente está desamparado, né? Isso que é o pior. Então, só com muita fé mesmo para a gente passar isso. Vamos se cuidar, eu não quero morrer. Vamos nos proteger as pessoas que a gente ama, né? Ok. Só para encerrar, então, vou tentar levantar um pouco o astral aí, né? Sim. Eu acho o seguinte, gente, vamos cumprir a nossa parte, né? Como cidadãos, né? Vamos exercer a nossa cidadania. E nesse momento, exercer a cidadania é seguir a ciência, seguir a lógica, seguir a racionalidade, né? Vamos nos proteger, vamos proteger os outros, né?
Porque a gente fazendo isso, que é uma coisa tão pouca, tão pequena, tão assim, simples, né? A gente já vai estar contribuindo muito para que essa maldita pandemia, essa maldita desgraça que se abateu pelo mundo, vá embora mais rapidamente, né? E se não for embora mais rapidamente, que fique, mas fique em condições toleráveis, né? Para a gente enfrentá-la todos os dias, né? E tocar a bola para frente, né? Vamos nos proteger, vamos proteger as pessoas, o próximo, né? Porque esse é o papel que eu acho que é o papel do cidadão. O cidadão existe para isso daí, né? Isso aí. Pode falar. Eu queria, Salete, Mota, Ariel, queria agradecer muito, assim, o convite que vocês me fizeram, a participação com pessoas tão esclarecidas, ponderadas, que têm capacidade de discernimento. Isso é importante hoje, diante do que a gente está vivendo. Queria, de verdade, agradecer a iniciativa e já dizer para que vocês continuem, né, incentivando a informação correta. Claro. Queria pedir, por favor, que as pessoas não veiculem fake news, que isso só piora a situação. Sim. E que as pessoas tenham essa consciência realmente individual. Não, eu não devo sair, porque isso não vai ser bom para ninguém, entendeu? Isso. É um apelo que nós da área da saúde fazemos a todos vocês, porque existe sim a saída. A saída é essa, é a gente se preservar, usar a máscara corretamente e correr atrás dessa vacinação, que ela aconteça o mais rápido possível. E em termos econômicos, Ariel, você, assim, eu acho que você foi muito feliz nas suas colocações, você foi muito ponderado, você é um rapaz jovem, você tem um futuro aí pela frente, realmente a loja dos seus pais é histórica na cidade, né? Eu desde criança eu já entro naquele lugar para comprar coisa, então eu acredito que logo o comércio de Serra Negra vai estar reativado, a gente não pode perder as esperanças, mas a gente tem que ter realmente esse senso de solidariedade agora, mais do que nunca. Vamos nos proteger, porque a gente se protege e protege ao próximo. E Deus é um só, Ele vai estar olhando por nós, eu tenho certeza que nas nossas casas a gente vai conseguir essa interação. Vamos lutar para que a gente realmente, Mota, saia dessa situação, né, realmente drástica, triste, mas vamos ter um pouquinho mais de consciência, colaborar para que isso seja mais rápido. E, Salete, obrigada também pelo convite, agradeço e me põe à disposição de estar sempre aí com vocês, participando do que for preciso. Ótimo. Nós agradecemos, porque a gente sabe que não é fácil colocar a cara para bater aqui na cidade. Mas vamos ver, mas a gente precisa fazer isso daí, né? É o nosso papel, né? Como ser humano, como cidadão, enfrentar essas adversidades aí com coragem. Para a Daniela e para o Ariel também não é fácil colocar a cara. Claro. Enfrentar, né? Às vezes você vai confrontar com interesses claro. políticos, eu digo até ideológicos, né? E pessoais também, claro, né? Você entende. Mas, enfim, muito obrigado, gente, muito obrigado. Vamos tocar a bola para frente. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada, Ariel, abraço, Obrigada. Prazer. Abraço para todos, prazer. Beijo pra todos. Boa noite a todos. E até a semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente tem um novo encontro aí com vocês aí. Tchau, gente, até mais. Tchau. Tchau, até mais.